Fala aí pessoal, beleza? Vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre avaliação gamificada. E quem sou eu? Bom, eu sou o Alexandre Rangel, eu sou coordenador de Tecnologia e Educação dos cursos técnicos do Colégio Estadual José Leite Lopes, o Nave Rio. Estou aqui para contribuir com essa série de vídeos formativos do Nave Media Lab. Então vamos lá, vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dessa experiência que eu tenho de construir avaliações gamificadas, mas é bem pouquinho, tá? Então, assim, são dicas importantes para aqueles passos iniciais, e aí eu defini aqui em 5 passos importantes, que é definir os objetivos da avaliação, manter o foco no estudante, gamificar, definir as ferramentas que vai utilizar e jogar. Então vamos lá, passo 1, definir os objetivos da avaliação. Que tipo de avaliação você vai utilizar? Qual é a função da avaliação dentro do seu planejamento de aula, ou no seu planejamento de curso, ou no seu planejamento da disciplina? Diferenciar nota de avaliação, lembrando que nota ela é quantitativa e que a avaliação da aprendizagem precisa ser qualitativa. Então você vai ter que encontrar uma maneira aí de transformar esse qualitativo em quantitativo, que no caso é a nota, e qualitativo, que é a avaliação da aprendizagem. Qual o seu papel em relação à avaliação? Isso é muito importante. O seu papel como professor ali dentro daquele processo avaliativo, qual é ele? É de ajudar nesse processo de apreensão do conhecimento do aluno? É simplesmente de criar um processo classificatório? Então isso é muito importante. E qual será a sua prática avaliativa dentro desse tipo de avaliação que foi definido? A avaliação que eu gosto muito é a avaliação da aprendizagem, conforme elaborada ou descrita por Cipriano Lucchesi. E por que eu gosto dela? Porque ela é uma avaliação a serviço da aprendizagem, ou seja, ela está focada numa pedagogia da aprendizagem, não numa pedagogia do exame. Qual é a diferença? A pedagogia da aprendizagem ela é mais inclusiva. Por que ela é mais inclusiva? Porque ela está preocupada com os avanços, limites e dificuldades desses estudantes, enquanto que a pedagogia do exame ela é classificatória. Ela vai classificar os alunos de acordo com uma nota quantitativa. Essa avaliação da aprendizagem ela precisa ser emocionalmente significativa, ela precisa ter significado para aquele estudante, senão ele não vai ver sentido em participar de um processo avaliativo. Critérios e rubricas devem ser definidos com clareza, devem ser objetivos para que o estudante entenda como ele vai ser avaliado. Investigar a qualidade da aprendizagem sempre. E a parceria do professor é muito importante, para ele poder compreender como o estudante está avançando, quais são os limites e as dificuldades dele, ele tem que ser parceiro desse processo. O estudante tem que ter liberdade para poder comunicar as suas dificuldades, o que está indo bem, o que precisa ser melhorado. Eu gosto muito desse processo autoavaliativo, porque a autoavaliação, desde que os critérios estejam bem definidos pelo professor facilitador, ela permite que o estudante olhe para o processo de apreensão do conhecimento, olhe para o seu processo de apreensão do conhecimento. E aí eu deixo até um texto do Lucchesi, onde ele chama a atenção que os exames, como alguns educadores ainda utilizam até hoje, eles têm aí 500 anos de vigência. E se olharmos efetivamente para esse processo de exame, ele já acontecia na China 3.000 anos antes da era cristã. Então é algo que precisamos olhar com carinho para essa pedagogia do exame e tentar transformá-la numa pedagogia da aprendizagem, numa avaliação da aprendizagem. Passo 2, manter o foco no estudante. Por quê? Porque quem aprende é o estudante, então ele precisa ser o centro do processo de avaliação, porque eu estou avaliando a aprendizagem dele. Então isso é muito importantíssimo. E mais do que isso, a gente já sabe hoje que as emoções são inseparáveis da cognição. Ou seja, os neurocientistas hoje afirmam que são as emoções que derramam neurotransmissores, líquidos mesmo, que permitem as conexões neurais. Ou seja, se essas emoções não existirem antes do processo cognitivo, o processo cognitivo não vai existir porque os neurônios não vão se conectar. Então, é importantíssima essa centralidade, esse student-centered no processo, não só de avaliação, mas do próprio processo de ensino-aprendizagem. E aí eu trago para vocês uma frase do Carl Rogers, também é um psicólogo cognitivo,
assim como o Donald Norman, que até trabalhou na Apple, né, que ele também vai dizer que cognição e emoção são inseparáveis. Eu trago aqui uma frase do Carl Rogers de 1969, né, a versão em português é de 1977, mas em 69 ele já dizia que a aprendizagem precisava ser necessariamente centrada no estudante, porque aprender é algo muito mais importante do que ensinar. Ele vai dizer que o professor deve ser um facilitador desse processo de apreensão do conhecimento. Assim como a infraestrutura, assim como os suportes, livros, internet, mídias digitais, são apenas facilitadores, porque quem aprende é o estudante e as emoções nesse processo são importantíssimas. Passo 3, agora sim vamos ao gamificar. Uma coisa importantíssima, gamificar não significa transformar a avaliação num jogo, não significa transformar uma atividade pedagógica em um jogo. Pode até ser feito, mas significa trazer elementos dos jogos para dentro das atividades pedagógicas e para dentro desse processo de avaliação. E o mais importante dessa brincadeira, voltando lá de novo nas emoções, é que ela precisa ser prazerosa. Precisamos ver os estudantes dizer que foi incrível participar daquelas atividades dentro de sala de aula, que foi incrível fazer as avaliações. Grande desafio para nós educadores. E aí, que elementos são esses que eu posso estar trazendo para dentro das atividades pedagógicas e para dentro de uma avaliação da aprendizagem? O que o jogo possui? O jogo possui objetivo, possui desafio, possui regras, possui interatividade, possui mecanismos de feedback, possui um ambiente, obviamente tem resultados e vai disparar uma reação emocional em quem participa. Então a gente tem que trazer esses elementos. Uma dica de como podemos utilizar esses elementos, eu dou aqui. Primeiro, definir missões, histórias e narrativas com fases, assim como temos dentro dos jogos, com grupos de questões, seriam os desafios daquela fase para o estudante fazer. E ao final de cada uma dessas missões, de cada uma dessas fases dentro das missões, ele receberia recompensas para motivá-lo a continuar a querer participar daquele processo, seja de uma atividade pedagógica, seja de uma avaliação gamificada. E vidas, é importante que ele tenha vidas, porque no jogo ele tem vidas, ele tem 2, 3, 4 ou 5 vidas. Cabe ao professor definir quantas vidas ele vai ter, o que isso significa? Que ele pode ter a oportunidade ou a chance de responder um grupo de questões ou alguma questão mais de uma vez. Isso é importantíssimo, porque quando ele erra e volta, eu acho que ele aprende mais do que quando ele erra e vai embora e não tem a chance de refazer. Que ele tenha um processo de decisão ali naquela avaliação, ou seja, a avaliação que ele vai fazer pode oferecer para ele 1, 2 ou mais caminhos, né, com grupos de questões, com grupos de desafios diferentes para ele realizar até chegar ao final. Flexibilidade. Cabe ao professor facilitador observar esse processo e entender o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser melhorado para a próxima avaliação. Tempo. O jogo tem algumas fases que você tem um tempo para passar. Então, a gente pode definir algumas questões ou algum grupo de questões com um tempo determinado, ou não, para que o aluno possa responder. Ludicidade. Lembra que eu falei essa questão das emoções? É importantíssimo que esse processo todo seja prazeroso. Então, entender o que não foi prazeroso dentro desse processo para o estudante, o que eu posso tentar mudar ali para que aquela avaliação seja prazerosa. Por quê? Já aconteceu comigo, e eu acredito com muitas pessoas, que quando sentamos para fazer algum exame, alguma prova, dá um branco. A gente esquece tudo. Não significa que a gente não aprendeu, que a gente não sabe. Mas naquele momento, a emoção foi ruim e eu não derramei aqueles neurotransmissores e não fiz as conexões neurais. E aí não consegui fazer a prova. Então isso é muito importante. Eu preciso entender que ferramentas estão aí disponíveis para eu utilizar. Eu gosto muito de duas. E aí passo elas aqui para vocês, que é o Mentimeter e o Kahoot. Por que eu gosto delas? Porque eu consigo introduzir elementos de jogos com facilidade e elas têm versões gratuitas que podem ser utilizadas. Aqui tem um exemplo do Mentimeter, onde eu faço uma pergunta e eu dei um tempo, não me lembro agora exatamente qual, eles tiveram um tempo para responder, para não dar tempo deles ficarem dando uma bugada
para descobrir a resposta. Então eu defini um tempo rápido, eles responderam, e imediatamente depois que todos responderam, naquele tempo que foi definido, o programa já exibiu o resultado para eles. Ou seja, ele não vai ficar sofrendo, esperando aquele resultado. Não, ele já viu na hora o que aconteceu e a gente já pode conversar e tentar entender por que quem errou, por que botou aquela questão. A gente pode conversar, pode voltar. E isso vai ajudar no processo de aprendizagem não só de quem errou, mas até de quem acertou, porque eu vou contribuir para a melhoria da qualidade da aprendizagem mesmo de quem acertou. Ao final de cada questão, ao final de um grupo de questões, a gente pode mostrar um painel lá com a colocação deles. Para quê? Para isso ser um elemento de competição, mas num sentido positivo, de motivá-los a querer estar sempre lá em primeira, ganhar, assim como acontece nos jogos. E por fim, o último passo, e muito importante, jogar é preciso, porque só jogando eu vou entender como é que funcionam as mecânicas dos jogos, ou seja, o modo pelo qual eu consigo atingir os resultados finais definidos para aquele jogo. Eu vou entender o que torna aquele jogo divertido, vou aprender vocabulário, elemento, regras e dinâmicas que existem dentro daqueles jogos, e aí eu acredito que os jogos de tabuleiro e de cartas sejam mais fáceis de entender como é que funcionam essas dinâmicas, esses elementos e essas regras, para transportar isso para dentro de uma atividade pedagógica ou mesmo para gamificar uma avaliação. Aqui tem um exemplo para vocês do professor Igor, de uma avaliação que na verdade ela foi convertida num jogo, ou seja, ele pegou a avaliação dele e transformou num RPG com uma narrativa e com desafios, que foram as perguntas que os estudantes vão tendo que responder ao longo do processo. E ao final, que esse estudante, essa foi a minha pontuação, foi essa avaliação que eu que fiz, ao final você recebe pontos de experiência e o professor vai ter que traçar sua estratégia para converter esses pontos de experiência, esses pontos de um processo de aprendizagem, na nota que ele precisa lançar. Essa avaliação está disponível aí na internet, vocês podem apontar o QR Code, o celular de vocês para esse QR Code, acessá-la e fazer também essa avaliação gamificada do jeito que eu fiz. A senha, o professor Igor Moreno, que é professor da Cultura de Jogos, ele fez essa avaliação dentro da disciplina de Cultura de Jogos aqui no Colégio Estadual José Leite Lopes, no Nave Rio. A senha é Emílio, então basta acessar aquele site ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e também fazer essa avaliação aí. Por que é importante que vocês façam essa avaliação? Uma coisa importante dentro desse processo é que a gente não vai conseguir pular de um jogo diretamente para desenvolver uma atividade gamificada ou uma avaliação gamificada. Então, quando eu vejo uma avaliação gamificada pronta, uma atividade gamificada pronta para ser utilizada dentro de um processo pedagógico, fica mais fácil para eu adaptar para a minha realidade. E aí eu cito Voltaire, ele vai dizer o seguinte: a originalidade não é mais do que uma imitação bem elaborada, ou uma imitação criteriosa. Então olhem o que já existe aí, olhem o que alguns de seus colegas já fizeram, e aí adapte e utilize para a sua realidade. Eu gostaria de dizer para vocês que foi um prazer inenarrável estar aqui, participar dessas séries de vídeos formativos aqui pelo Nave Media Lab, e espero que vocês tenham aproveitado também e que eu possa ter contribuído com alguma informação relevante para vocês. Qualquer coisa, se precisarem conversar comigo, tá aí o meu LinkedIn. Valeu, gente! Obrigado!